Bom dia, pessoal, tudo bem? Atualizações hoje dessa semana que decorreu entre a compra da bike, a compra dos apetrechos, o fit, a fisioterapia e tudo mais. Eu hoje aparatada aqui também, já quase indo pedalar. Então, assim, eu não consegui fazer o fit no sábado mesmo, né? Igual eu tinha comentado aqui na última sexta-feira, mas a gente fez na segunda-feira à noite. Então, ficou assim, perfeito, sabe? Um ajuste, um encaixe, a gente precisou cortar, a gente, né? Foi precisado cortar aqui até uma parte do banco, porque onde estava não abaixava mais. E a gente descobriu que, na verdade, o quadro dela não é necessariamente 51, ele tem 51 na altura, só que aqui, se eu não me engano, é tipo 53, 54. Então, trazendo o banco pra frente e tal, relativamente ficou ok pra mim, mas ela ainda é um tamanho assim grande, né? Mas se não fosse o fit, eu não ia poder tá utilizando. Por isso que a primeira vez que eu tentei subir nela, parecia que eu tava num, sei lá no que, né? Então, além de toda a dinâmica de equilíbrio e tal, que é totalmente diferente na TT. E aí, como até então eu tava totalmente às cegas nesse sentido de saber o que vinha necessariamente pela frente, e eu não tinha me tocado várias coisas, e tudo isso eu descobri na segunda-feira. Então, uma delas é que a troca de marcha da minha bike não tem a lateral aqui no freio, onde várias, tanto algumas TTs, mas também principalmente as speeds tem. Então, pra mim seria muito mais fácil hoje, né, eu que tô tipo aprendendo tudo de uma vez, fazer a troca já aqui. No caso, a marcha da minha bike troca só aqui. Também descobri assistindo uma somatória extensa de vídeos no YouTube, porque agora o meu canal é só isso, marcha, freio, enfim, tudo que vocês puderem imaginar de tutorial eu tô assistindo. Mas, vamos lá então. Aqui só troca duas marchas e na outra aqui que troca mais. Então essa é a marcha da frente, tem a coroa grande que é a mais pesada, que é a que fica pra cima, e a que fica pra baixo, que é a que tá agora, é a coroa menor, que é a mais leve. E aí do lado de lá é o oposto, né, no caso. A gente tem aí que fazer uma certa correlação entre as duas. E aí o que me preocupa hoje é isso. Eu consegui clipar aqui para trocar de marcha e principalmente a sapatilha. Em relação à corrida, voltei a correr. Infelizmente meu tornozelo tá aqui com gelo de novo. O meu maléolo tá pegando e essa parte do tendão de Aquiles também. Em teoria, minha fisio acha que é mais porque eu tô com uma instabilidade do tornozelo, não necessariamente uma lesão, porque eu não fico com dor direto, né? Eu tinha corrido semana passada, tinha ficado tudo bem, essa semana que eu fui aquecer na terça já começou mais leve, tipo, não era dor, eu sinto a região, bem na junção dos ligamentos. E aí corri terça, foi um treinaço pra mim, óbvio, né? Principalmente eu que tava praticamente parado, não tinha mais feito treino de velocidade, nem de força. E aí na quinta também já tava meio sentindo, mas quando eu terminei o treino, parece que até meu tornozelo já fica instável, já começa a doer. Daí sexta, fiz já gelo, hoje é sábado, eu tô fazendo de novo, ontem eu fiz 2 ou 3 vezes até. Fiz liberação agora e hoje vai ser o meu primeiro dia oficial de tentativas de andar na bike, óbvio que eu vou num parque. Queria ter ido mais cedo, mas acabou não dando. Ontem em Curitiba foi um caos o clima. Eu demorei muito pra dormir. Eu tava tipo tempestade, vento, vendaval, e eu detesto assim esse tipo de clima. E aí muito barulho e tal, não conseguia dormir. E aí hoje também ainda não tem chuva, né? Óbvio, né? Saí não sou louca, mas tá com muito vento. E aí eu tô com um pouco de receio porque essa bicicleta é extremamente leve. O que eu sinto clipada é que eu e a bike, óbvio, né, mas tipo, eu e a bike somos uma coisa só. Então se eu pestanejar alguma coisa, se eu antecipar um movimento errado, eu vou pro chão. Eu tô, desde segunda, né, que foi o fit, a gente descia na garagem, eu dei algumas voltas, ele me ensinou a clipar com a sapatilha, a desclipar, mas desde aí eu praticamente tô quase todo dia essa semana descendo e dar umas voltas na garagem. Não fui ainda de tênis. Hoje eu tô levando o tênis, porque também me deram essa sugestão nos vídeos e tudo, que às vezes é melhor você começar com o tênis para daí colocar a sapatilha, né, quando você tá pegando o ritmo da bike, porque o meu problema tá sendo não no clipar, mas no desclipar. Eu consigo desclipar antes, mas na hora que eu vou descer, eu às vezes tô muito nervosa, tensa, retraída, eu vou de supetão e nessa eu quase caio. Então,
caí terça, caiu até a corrente em cima de mim. Fiquei toda suja, foi um caos tirar é quase como se fosse uma graxa, né? Mas consegui. Aí no outro dia bati o meu amarelo esquerdo, daí para fazer par com o direito, daí ele ficou doendo até agora, ainda tá, se eu passo a mão, mas graças a Deus não é lesão, é só batida. E ontem eu fiquei testando uma dica de você encostar a bike na parede e ficar só pedalando para trás, clipando. Fiquei aí uns 10, 15 minutos fazendo isso e fiz um belo de um estrago na parede. Mas isso, porque daí ficou batendo aqui o guidão pintou de preto, mas isso eu me resolvo, porque hoje a prioridade é conseguir clipar e desclipar. Então hoje vai ser o primeiro treino, não sei o que vai acontecer, depois eu venho falar, tô morrendo de medo, não gosto de sentir medo, porque o medo gera na gente impotência. Eu odeio me sentir impotente, eu gosto de me sentir livre, autônoma, eu gosto de, quero fazer, vou lá e faço. Óbvio que sempre tem precauções, cuidados, isso eu sempre vou ter, até por isso que eu tô indo pedalar num lugar que, em teoria, não vai incomodar ninguém, né, no quesito assim, porque eu tô com quase, não vou dizer um automóvel, mas eu tô com uma máquina aqui, que é rápida e eu não tenho esse domínio do clipe ainda. Então eu prefiro ir para um lugar, né, mais tipo um parque, alguma coisa de boa, ficar meio na grama, que se eu tombar, daí o meu terceiro, na verdade assim, tombo mesmo eu tive um, mas assim, levíssimo, né, até agora, o resto foi mais machucado, assim, e saí meio de supetão. Então, amanhã eu teria a corrida, por precaução não vou fazer. A minha física acha que se eu usar um brace de estabilizar o tornozelo, vai melhorar bastante já, mas como eu tô sentindo outras regiões que eu não tava ontem, eu vou ser mais cautelosa, eu não tenho por que eu me estourar agora. Eu tenho maratona em Curitiba, que vão ser 10 quilômetros, então eu ainda vou ter, mesmo que meu volume já aumentou aí significativamente, mas próxima semana agora não dá pra eu fazer bobeira, né? Então eu vou preferir resguardar, por mais que eu queria fazer, porque é um treino muito legal, os treinos estão muito legais, mas ainda não acho que é o momento. E aí, em teoria, pelo que eu vi na minha planilha, o meu próximo treino oficial daí de corrida é na quarta. Então, aí veremos como vai ser. Então, é isso, gente. Depois eu venho aqui contar como é que foi o treino de hoje. Espero que dê tudo certo. Eu não sei ainda se eu vou usar as tênis, se eu vou usar sapatilha, se eu vou usar os dois. Eu vou sentir como é que eu tô, como é que tá a bike e como é que tá o vento lá fora também. Então é isso. Beijo e até. Virou mais. E qual assessoria você é? Evolui Ciclismo. Ah, é mais do ciclismo daí. Uhum. Eu tenho atleta de corrida, de triatlo, mas você o é foco treinador maior. também? Ah. Mas o foco maior é ciclismo. Ciclismo, ele apesar de ser uma modalidade única, ele é mais complexo um pouco, sabe? Tem pouca assessoria de bike, tem muita assessoria de corrida, tem muita assessoria de triatlo e de ciclismo já é mais complicado. Nossa, é verdade. Eu acho que você é a primeira pessoa que eu ouço. Até mesmo de natação, né? Então, bem menos. Ainda que agora, aumentando o triatlon, tem muito assessoria de águas abertas, aí vai lá no Passaú, na nada, ensina. Mas de bike eu nunca tinha visto. Em São Bento tá cheio, mas aí é do mountain bike, pra fazer outras coisas. Essa questão do rolo mascando é memória, ciência muscular. O teu organismo está acostumando, como assim rolo aqui? E daí não fica contínuo. Agora, isso cai também naquele outro assunto que a gente conversou lá no começo.
Meu filho, vocês têm muita dificuldade de planar o corpo. E aí, como você vai fazer? Você vai... Você tem que ir induzindo a pessoa, ir mexendo, vai arrumando e tal, e, é isso aí. Né? Porque ela tem assim... Vamos lá. Agora no clipe aqui, o selinho mudou? Pode baixar lá e ver. Sim, baixa, vê. Ele é menos confortável, mas eu não acho que tá me jogando assim não pra tá frente. Jogando, não tá. Talvez se ele tiver, eu não sei, ele tá, se ele, a gente colocou ele pra frente? Eu pus ele um pouco mais pra trás. Pra trás. Aqui eu sinto que eu tô mais reta e voltou a pegar mais Voltou a pegar mais os ombros. Tá. Mas o selinho lá melhorou um pouco. Agora tá escorregando, né? Você entendendo a lógica. Opa, ó, tá escorregando, veio pressão, tá pegando, senta. Não se preocupe com o barulho. Tenta dar um fluxo pra mim de pra lá bem grande. Agora segura no guidão normal aqui. Vai lá. Esses ângulos, eles estão todos muito certinhos assim, sabe? Assim, lá embaixo. Eu vou pedir agora, desce no clipe, pedala. A hora que você parar aqui embaixo, isso, pedala lá. Pode pedalar, não se preocupe com a minha. Pode ir? Pode ir. Dá um fluxo. Vai, tá segurando aí. Segura lá, tá bom? Esse elemento está aqui, está 90 graus, ok. Aqui está 75, ok. Aqui os ombros não estão tampando o pescoço, ok. Tá. 30 graus de inclinação, 30 graus no clipe, 30 graus aqui e 20 graus aqui de inclinação. Pega a segurança, não se preocupe para mim. Lá, faz a volta lá atrás, vai no outro. Começa a levantar as pernas. Tira essa. Isso, agora lá. Daí fica para o outro lado. Para o outro lado de novo. Você fala que é essa bola que está aqui. Isso, encaixou a pelve. Aí é o braço também que pega, né? Já é um treino. Foi. Vamos lá, estica o joelho. Querido diário, hoje foi o dia que eu primeiramente consegui talvez clipar e me sentir um pouco mais segura. Eu vim até o parque, o caminho até aqui já foi difícil, você tem que querer muito, além de acordar cedo, tá sozinho, arrumar tudo as coisas, porque eu trouxe essa sapatilha por precaução, daí eu vim com tênis de corrida, enfim, tudo que tem que trazer, e ainda hoje tava tendo a Corrida do Fogo, e basicamente todas as ruas que vinham até o Barigui, tipo, vindo da minha casa, estavam fechadas. E
Eu só lembrei disso porque uma paciente comentou comigo essa semana que ia ter essa corrida, e daí depois eu vi um moço passando assim, caminhando, e eu era uma camisa assim, laranjada com vermelho, deve ser, então é a Corrida do Fogo. E eles fecharam uma região, tipo, horrível da cidade, assim, tudo em volta da igreja PIB, ali a Sete, tudo que vem sentido Barigui não dava pra vir. Aí eu tentei várias, que eu sei que vai, tipo, ir até mais pra frente, virar. No fim das contas, uma hora eu parei num cruzamento, um kid atravessou a minha frente e não me deixou fazer a curva pra passar, e aí o Kid parou pra pedir informação pros guardinhas que estavam com os cones, não sei se ele queria tentar descer e tudo, e vinha carro dos dois lados, eu no meio, os caras me buzinando, me xingando, deixei o carro morrer, porque não tinha o que fazer, eu tinha que esperar o Kid sair, e aí eu tava bem no meio, tipo assim, pavoroso. Nessa hora, eu que já tive muito medo de dirigir e tal, minha vontade era pegar, levantar, abandonar o carro ali e ir embora, né, mas como a gente tem que resolver os BO, respirei, tentei fazer o carro ligar, daí não sei o que deu, eu acho que talvez nem tinha morrido da primeira vez, só tinha, enfim, aí depois de novo consegui ligar e o Kid saiu, e daí pude acelerar e ir, mas o que me xingaram, meu Deus do céu, não tá escrito. Aí cheguei no parque, beleza, estacionei, uma vaguinha boa. No que eu desci pra colocar porque é muito difícil fazer tudo sozinho, sabe, gente? Você ter tipo assim, que colocar o pneu, e é uma bike que o guidão dela é muito frouxo, então você tá sozinho pra fazer isso, apertar, eu sei que dá pra fazer, que dá jeito, mas é complicado, sabe? E aí coloquei o pneu e tal, no que eu desci com o capacete e tudo, tinha uma assessoria com bastante gente, assim, pra começar o treino, até estavam terminando, né? Porque eu me organizei, eu queria chegar cedo no parque justamente pra ter o mínimo possível de pessoas, né? Tanto para conseguir andar com a bike mais confiante, quanto também para se eu quisesse usar a sapatilha, eu também achar que, tipo, era uma boa, né? Não acontecer ainda de eu fazer um acidente, ou... Porque às vezes nem é culpa nossa, né? As pessoas se atravessam, às vezes tem cachorro sem guia, às vezes outras bikes, e eu, como tô ainda muito tensa, é melhor, né, no caso, estar mais vazio. Mas resumo da obra, como demorou mais de meia hora eu vir pro Barigui, como pensava eu ter ido, sei lá, pra qual parque, acabou que já tinha um certo volume de pessoas, e daí quando eu pensei, né, não, vou começar, só que pensei, vou lá embaixo, porque na parte de baixo geralmente é mais vazio. Aí fui pra atravessar a ponte e descer, e só escutei um cara falando assim, tipo, eu não sei se ele tava falando alto pra eu ouvir, ou se foi pra, tipo assim, tirar sarro com a galera ali, né, porque, nossa, resenha. Aí eu só ouvi alguma coisa assim, tipo, tá de macaquinho, uma bike dessas, cadê a sapatilha? Tipo assim, continuei andando como se não fosse nada, atravessei a ponte, desci, fiz meu treino. Aí tem umas partes lá de baixo que tá sendo reconstruída, assim, que tá com concreto fresco, e nessas partes não passa bike, a gente tem que, tipo, misturar com a galera que tá caminhando e quem tá correndo. E como hoje tem de todos os níveis, tem gente que já tem a percepção, que anda ligado, mas tem gente que anda com aqueles fones aqui, não sabe nem o que tá acontecendo, se passar sei lá o que do lado é capaz de cair, derrubar, se atravessam na frente, vão na grama onde não é pra ir. Então, tipo, literalmente é uma corrida de obstáculos, né? Eu não quis ir na Renault porque, querendo ou não, é um nível muito avançado. Tipo assim, se eu tivesse com outra bicicleta, eu iria. Mas com essa daqui, agora, hoje, depois de andar aí quase 45 minutos com ela, eu senti que eu peguei melhor, consegui ficar fazendo curva. Eu achei lá embaixo uma mini... cara, eu acho que não dá nem 60 metros pelo que eu medi. Então, eu andei os 10 primeiros minutos, assim, na parte de baixo, né, fazendo a volta inteira, mas quando eu vi que começou a encher e tinha que fazer esses desvios, e daí é muito difícil, né, às vezes você vai desviar de um lado, pega de outro, às vezes a pessoa, na hora, vai dar um sprint, ainda, né, quer passar, e eu também não quero atrapalhar o treino de ninguém, eu tenho muito medo de não só me machucar alguém.
E as pessoas hoje em dia estão muito sem noção, tipo, elas não, às vezes não, eu acho que é tão, sei lá, a vida dentro do celular, da internet, que a pessoa perde o sentido externo, não sabe em sociedade, muito assim, posicionamento, agilidade, e tipo, independente do esporte, você tem que ter isso, porque é uma precaução para você ou para os outros, ou então faz igual eu e vai para um lugar mais, tipo assim, ó, se eu pudesse, a minha bike andasse, eu ia lá para uma estrada de chão, eu ia lá para São Bento, para o Rio Vermelho e ficaria só por lá. Mas como aqui é limitado e eu tô, ainda não tô me sentindo pronta para ir para Renault, porque eu tenho medo de, tipo assim, lá, o que é o BO? Que é aí, né? Reduz o número de pedestres, caminhantes, corredores, animais. Só que além de ter gente que pedala muito bem, forte e anda bastante em grupo, né? E eu, como eu ainda tô nessa questão de como dizer, equilíbrio, eu tenho muito medo que passe muito vento, muita coisa em mim e eu dei uma, sabe? Então, como eu ainda tô com esse panic hoje, depois de hoje tá melhor, mas ainda assim eu tô tipo, não ainda querendo ir, né? Eu queria me sentir um pouquinho melhor, mesmo se eu não usar a sapatilha, mas ainda assim. Porque o meu pedal é de sapatilha, só que eu consigo andar de tênis, assim, não fica a melhor coisa do mundo, mas dá. E aí eu percebi que eu tava freando, assim, tipo, muito nessa partezinha que eu tava andando, que dá ali seus 3 quilômetros, acho, não, 1,6 acho que é. E aí eu encontrei essa parte de 60 metros, 70 metros, porque não deu 100, que uma hora, assim, eu olhei o relógio e não dava. E aí eu fiquei 35 minutos ali, só nesses 60 metros. Só testando, só andando. E todo mundo quase indo ali. Tipo, é um negócio que tem o parque inteiro e a pessoa pega e ela tá, tipo, caminhando. Você tá sem freio na bike, porque daí, né? E a pessoa vai ali. E não é um problema, porque eu tava até uma hora, eu acho bom. Eu penso assim, olha, são obstáculos, né? Então já é bom que eu vou pegando essa mobilidade. Só que, como eu falei, tem gente tão aéreo que às vezes você tá fazendo a curva, a pessoa, se tá fazendo a curva aqui, a pessoa ao invés de fazer contigo ou de andar reto, ela cruza na diagonal, como se eu em cima da bike daí conseguisse passar por ela, derrubar, ou então, tipo, voltar, né? Tipo, eles não entendem, eu não sei se a pessoa nunca pedalou, mas, porque até se for pegar uma bike do parque mesmo, essas de alugar, você tem que entender que, tipo, você não pode sair alienado do universo, tipo, é uma bicicleta, é como se, sei lá, tivesse num trânsito e fosse um carro, e a pessoa ali, tipo, tivesse só se atravessando, que é o que a maioria faz hoje em dia pra atravessar a rua, né? Mas enfim. Aí fiquei ali 35 minutos nesse lugar e assim, senti a minha bike um pouco mais, a leveza dela é realmente muito diferente, mesmo estando sem a sapatilha, é como se a bike, a gente é uma coisa só, um vento, uma coisa que isso é incrível, tipo assim, nesse sentido como o nosso psicológico tem que tá bom. Se eu retrair, se eu cogitar parar, se eu pestanejar, essa é a palavra, eu caio. Porque não dá tempo. Tipo assim, é uma coisa só. Não é igual, sei lá, com a mountain bike ou uma speed, tipo, que parece que assim, eu não sei explicar, gente. Se alguém aqui já foi iniciante na ATT, lembra, porque é óbvio que tem gente que julga, que vai dizer várias coisas, ou que vai achar que é super fácil, cada um com as suas habilidades, destrezas, mas o medo, ele é um negócio que dá uma mexida com a gente, né? Mas enfim, me senti bem melhor só daí como tava esse fluxo de gente, porque, né, eu chego aqui bem mais tarde do que eu queria, acabou que eu não usei a sapatilha hoje. Aí eu vou ficar treinando na garagem, no decorrer da semana, com a sapatilha, né, se eu conseguir, e também testar mais, assim, frear, parar, porque pra começar, coisa assim, tá ok. Agora, o frear ainda e descer da bike, porque eu tenho que meio que pular dela. É diferente quando eu usava o banco na altura que eu queria e daí você já tá com o pé no chão, né? Então, tipo, é bem... Eu já tô com vários machucados, assim, de bater ela no joelho e tudo. Então, eu tenho que entender o que eu tô fazendo errado. Eu tô vendo um monte de vídeo pra ver o que eu consigo melhorar. E aí eu teria um treino de corrida hoje, mas meu tornozelo ainda tá doendo. Então eu comprei ontem uma tornozeleira, eu até tô usando ela, porque como começou a doer ontem depois que eu pedalei, que eu tinha 1h30 indoor,
começou a doer muito, assim, eu fiz gelo mais 2 vezes. Eu pensei, já que eu vou pedalar amanhã, então já vou usar a tornozeleira. Se eu sentir que eu tô melhor, talvez eu já corro. Porque o meu treino hoje, ele é leve, tipo assim, um leve moderado. E então, tipo, daria pra tentar, mas eu também não sei se vale queimar a largada e daí ainda me bichar pro resto. Então, tô indo agora pra casa, tipo, tô feliz que consegui vir com todos os apesares, porque a minha vontade, assim, quando eu vi que, tipo, eu tava 15 minutos só dando volta e todo lugar que eu chegava de rua tinha cone, tinha ainda corrida, sabe, eu quase pensei, não é meu dia, não é pra eu ir, vai dar alguma coisa. Mas, graças a Deus, não caí. Tive que, né, 2 vezes que eu freiei, dar essa puladinha, assim, às vezes a bike dá uma batida em mim. Mas tô vendo ainda o que eu tô fazendo, né? Porque pelo que eu vejo, agora eu tô reparando em geral, a maioria das pessoas, quando tá de sapatilha, principalmente, né? E eu também vi vídeo sobre isso, você tem que ir freando bem antes. E aí, conforme você vai freando e a bike vai perdendo a velocidade, é muito mais fácil você também cair. Então, você tem que ir freando já, sabendo o lado mais ou menos que você vai pular, até ficar automático, pelo menos, e como que você vai descer dessa bicicleta. E eu ainda tô nesse entrave, né? Então, eu vou freandinho e eu penso, será que eu vou para um lado? Será que eu vou pro outro? Qual lado fica melhor? Será que eu já fico em pé e já pulo? E aí, como eu tô também com o tornozelo machucado, tá me limitando muito fazer as coisas pro lado direito, que eu sou destra. Mas pelo que eu senti hoje, que eu achei muito estranho, parece que é mais fácil pra mim pra descer do lado esquerdo. Eu, assim, todas as vezes que eu fui pra ir no automático, como se fosse, eu iria descer pro esquerdo. Mas, de novo, eu não sei se é porque eu tô com muita dor no tornozelo, no meu joelho também, e do lado direito, e daí se eu já tô, tipo, o corpo dizendo, vai pro outro lado pra você não piorar. Então, não sei, mas é isso. Então, a saga ainda de estar clipada não foi feita, mas eu tô sentindo uma melhora já bem considerável, né, dentro dessa uma semana. E se não for para dar certo em um mês, se não, eu não sei. Eu sei que tudo é treinável, tudo a gente tem que querer, tudo às vezes a gente começa do zero e lá na frente, eventualmente, a gente consegue, vale a pena e dá tudo certo. Mas, ainda assim, se eu ver que não tá me fazendo bem, porque não é por isso que eu escolhi o esporte, eu não sou atleta, eu não sou competidora, eu faço porque eu gosto. Mas se eu ver que tá começando a me dar aqueles... Sabe, gente, igual, ó, hoje eu falava ontem em ir, que era pra eu ter feito esse treino ontem, e acabou não dando certo, por isso que eu fiz indoor. Hoje eu vim mais assim só pra rodar, não foi nenhum treino, foi tipo voltas ali pra eu pegar a bike, né, que é o que eu preciso fazer. Então, nesse contexto, ontem se eu falava e tudo, e eu suava, e tipo, isso não é legal, gente, é muito ruim, sabe? Só quem às vezes tem medo de dirigir, quem tem medo de mar, assim, se a pessoa tem um receio de alguma coisa, ela vai entender o que eu tô falando aqui. Tem gente que vai dizer que é mimimi, tá tudo bem, que bom que essas pessoas acham, que significa que elas não sentem nada, não têm empatia ou afeto por alguém, às vezes, que da família que também tem. Então, amém, que menos pessoas sintam esse tipo de coisa. Mas é isso, eu não gosto que as coisas me limitem. Se eu posso, eu faço. Então, eu tava com tudo em mão, apesar de tudo esse bololô. Dei minhas voltinhas de rato, me senti literalmente uma ratoeira, mas tô bem feliz. Eu só não fiquei mais mesmo, porque agora já são 9 e pouquinho, eu trouxe gel e tal, mas eu senti que por hoje tava bom, sabe? 45 minutos, sendo meia hora e 35, sei lá, nesse circuito ali que eu fiz, por o psicológico já valeu um treinão, independente se a minha velocidade. Mas é uma bicicleta muito rápida, muito rápida. Qualquer pedalada que você dá, ela já quer embalar. Só que, né, lá eu não podia por causa dessa microcircuito ali que eu tinha. Então, eu já tirei o pneu, já tô com ela aqui atrás de novo. Eu não sei se eu não derrubei alguma coisa do pneu, tô com receio, mas enfim, depois eu vou dar uma olhada. E agora eu vou pra casa fazer gelo, que meu tornozelo tá doendo um monte. Não sei se também da tornozeleira tá ali segurando, mas seja o que Deus quiser. Ontem foi dia 8, se eu não me engano, de novembro, e hoje que voou tanto outubro, né? Hoje é dia 9, então a prova é dia 8 de março. Então, ou seja, hoje foi o primeiro treino que eu fiz fora da garagem, treino com a bicicleta, e tem mais 4 meses aí pela frente, sendo que eu sei que
pra realmente tá bom, o negócio tem que caminhar pelo menos em uns 2, né? Pra daí eu ter fevereiro de um treino mais pesado, aí sim colocar talvez velocidade e tal. E aí já é reta final pra prova, faltando um mês não tem o que ser feito, né? É só finalização. Então, é isso, gente. Obrigada quem assistiu até aqui. Essa foi a semana 2, praticamente, né? Que a primeira, ela tinha acabado de começar, então não conta tanto. Mas desde o Bike Fit, né? Até a primeira voltinha aí fora com a bicicleta, hoje foi a primeira. E a gente se vê na próxima semana com novidades. Atualizações. Léo vai correr no parque. E eu aproveitei para vir testar mais um pouco. Agora vou ver se consigo colocar a sapatilha. Tô aqui agora, já andei uns 5 minutos, acho nem isso, numa parte do parque que é mais linha reta. Só que como aqui já é, né, meio-dia agora, até não sei se tá pra cair uma chuvona, já tá cheio de gente, né, meio lógico que esse horário vai estar lotado. Tô com a bike aqui, tô calçando a sapatilha, mas nessa hora já bate um nervoso da questão de desclipar, pedalar, enfim. Então eu tava de tênis até agora, no Barigui também. E como eu falei no vídeo anterior, o Léo ia vir pedalar aqui. Pedalar não, ia vir correr. E daí ele falou, ó, você não quer ir junto fazer mais um pouco, testar agora de sapatilha? O problema é que tá com 3 crianças aqui. 2 delas estão aprendendo a andar de patins, que é um estacionamento que fica fechado no final de semana. Então, tipo, é perfeito pra eu ficar dando volta e tal. Só que além de ter essas 2 crianças de patins, que estão só desequilibrando, né, porque estão aprendendo, aí vai ter eu e tem uma outra menininha. E o meu receio é bater neles, né, ou eles se atravessar na minha frente. Às vezes sem querer, né. Então, daí eu tenho que ser rápida a ponto de desclipar e não bater. Atualizações, fiquei ali uns 20 minutos, então fechou mais do que meia hora. Consegui daí pedalar com a sapatilha, só daí não consegui clipar na frente, né, só um lado. Porque começou a chegar muita criança, daí tinha bola solta no meio, e tipo, não tem como ter controle, né, se vir na minha frente e tudo, é muito arriscado, né, até como eu falei, perto do meio-dia é plausível que isso aconteça. Então teria que vir mais cedo numa próxima. Aí, agora eu tô aqui colocando a minha tornozeleira, meio de compressão, que foi indicação da físio, e vou correr aqui perto do estacionamento mesmo, que não é aquele, né, que é fechado dia de semana. Aqui é onde tem mais estrada de chão e tal, que é onde a minha físio falou que também seria bom, por causa dessa instabilidade do tornozelo. Vou tentar, né, se começar a doer ou incomodada, eu paro e deixo pra... se treino perde e volto semana que vem na quarta, né, hoje é domingo. Então vamos lá ver o que vai se suceder. Até tava feliz que consegui duas vezes frear assim legal e parar mais de boa a bike assim no clipe. Então acho que o negócio tá fluindo. É só agora juntar o clipe sapatilha e o clipe do guidão. Se Deus quiser tá no caminho. Minha defesa, não fui eu que pedi. Mignon, salada, feijão, arroz.